causar escândalo. Isso, meus irmãos, não funciona, não é por força, não é por violência. Se a pessoa tem os ídolos santos lá, macumba lá na casa dela, ou o que for que é errado, de vaidade, é Deus que vai fazer a obra pela pregação da palavra, não é pela sua mão. Vá, meus irmãos, vá com sabedoria na plenitude da bênção de Deus. Não na força, não é para você ir na força, nem na violência, nem no moralismo, é para você ir na graça, na misericórdia. Aí você vai lá, deixa eu dar uma olhada no seu guarda-roupa, essa roupa aqui, joga fora, deixa eu jogar para você. A pessoa, às vezes até deixa para não ser chato, né? Mas depois te odeia. Vai lá e desliga essa televisão, cada santo lá quebra. É só briga, meus irmãos, vai calçar. Isso aí não é a plenitude da bênção de Cristo de jeito nenhum. Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, depois de cumprir as suas tarefas, a sua agenda, que ele era muito ocupado, aqui no versículo 28 do capítulo 15 de Romanos, assim depois de completar essa tarefa e de ter certeza de que vocês receberão este fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Então o apóstolo Paulo estava recolhendo fruto, ele estava recolhendo as ofertas, dinheiro. Recolhendo esse fruto, e quando ele fosse lá visitar os irmãos, levar este fruto, eles passariam por outras igrejas, outros lugares, e de passagem também visitaria. Então, eu fui ali no centro, fui na casa de alguém, mas no caminho eu conheço outra pessoa que mora por ali, vamos passar para ver se ele está lá. Às vezes funciona, meus irmãos, às vezes Deus toca, você está voltando da cidade, do centro, você está voltando de algum lugar, vai passar na casa de alguém que você já tem contato, e ali Deus prepara uma visita ali de repente, e Deus opera, amém? Então são aquelas visitas de passagem, como a Bíblia está dizendo aqui, louvado seja Deus. Então essa é a prática da visita, Paulo fazia visita, louvado seja Deus. Nós vamos ver outras pessoas que também faziam visitas. Atos capítulo 9, versículo 32. Atos 9, 32. Grande Deus. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos. Você vê que os apóstolos faziam o trabalho de visitas. Eles só não tinham uma equipe, o nome da equipe, essas coisas que nós temos hoje, que é mais organizado, mais controlado. Mas eles faziam a prática da visita. Até o apóstolo, que era tão importante, também fazia visita. Os que viviam em Lida. Então, meus irmãos, Pedro também fazia visita. Neste texto ele visitou os santos, os irmãos. Então não é só os descrentes que é para visitar, muito mais os irmãos da nossa fé. Ele visitou os santos na cidade de Lida, e lá tinha uma mulher que praticava esmolas, fazia roupas, ela era muito querida, e ela morreu. E ficaram sabendo que Pedro ia passar por ali, chamaram Pedro, e Pedro foi lá, mandou todo mundo sair para fora, ajoelhou, orou, e disse para Tabita: levanta-te, que é Dorcas, que é o mesmo nome, só que língua diferente. Então nessa visita uma pessoa foi ressuscitada, Pedro visitou ela, orou, e Deus ressuscitou. Eu creio que Deus vai ressuscitar, tanto fisicamente como espiritualmente, pessoas que estão desviadas, fracas na fé. Se nós formos visitar, mesmo que ele praticou pecado e voltou para o mundo, Deus vai usar a sua oração nessa visita para ressuscitar ele espiritualmente. Você só não vai visitar se você não tiver fé. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o Senhor dos vivos e dos mortos. Aleluia. Atos capítulo 15, versículo 36. Já estamos encerrando, meus irmãos, esta palestra. Atos capítulo 19, versículo 36. Aliás, Atos 15, 36. Desculpa. Atos capítulo 15, versículo 36. Quem achou, diga amém. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Então, aqui nós vemos Paulo, apóstolo Paulo e Barnabé
também fazendo visitas. Ele saiu fazendo missões, evangelizando, abrindo igrejas. Então ali, meus irmãos, depois eles disseram, vamos voltar pelos mesmos lugares onde nós pregamos e ganhamos almas, para ver como estão os novos convertidos, se eles estão indo bem. Então nós aprendemos aqui que nós temos que visitar os novos convertidos, as pessoas que aceitaram a Jesus, as pessoas que se uniram ao ministério, as pessoas que reconciliaram, para ver como estão indo. E eles queriam chamar até João Marcos para fazer esse trabalho de visitas, nos pontos de pregações, nas igrejas, onde deixaram novos convertidos, onde almas foram salvas. Lá no bairro Barra dos Coqueiros, lá uma alma foi salva, vamos lá visitar, Então, meus irmãos, até os apóstolos praticavam essa visita às pessoas, amém? Louvado seja Deus. Para encerrar, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 18. 2 Coríntios 12, 18. Recomendei a Tito que os visitasse acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito o explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo indica e recomenda que Tito visite os irmãos acompanhado de outro irmão. Então nós já aprendemos com a palavra de Deus que não é bom nós irmos fazer visita sozinhos, sempre no mínimo acompanhado com mais um irmão. Um homem não vai fazer visita numa casa onde está a mulher sozinha, e vice-versa, amém? Não que nós vamos julgar a pessoa sem ter visto nada, não que se isso acontecer, nós vamos falar que a pessoa já pecou, não, a gente não está dando, filmou, tirou foto, mas isso é uma prevenção, para fugir da aparência do mal, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O diabo está ao nosso derredor tentando nos tentar, derrubar a gente, E se tem uma coisa que Deus mandou você fugir, é fugir da carne. Do diabo ainda Deus fala para você enfrentar o diabo, resistir a ele. Mas da carne a Bíblia fala fugir das obras da carne. Então não é bom. Vai sempre com o irmão, com uma pessoa a mais, de 2 em 2 ou para mais. E diz a palavra de Deus, quando ele foi visitar vocês, por acaso ele explorou vocês? Outra coisa desagradável. Muitas pessoas que estão no meio de nós, mas não são de nós, porque nem todo que diz que é israelita é de Israel mesmo, nem todo aquele que diz que é crente mesmo, mas talvez faz parte da nossa igreja. Tem essas pessoas que vão visitar outras pessoas, e vai lá e já pega o dízimo da pessoa, pega uma oferta da pessoa, pega um cachê da pessoa, já começa a pedir presente para a pessoa, começa a tentar arrancar coisa da pessoa, extorquir a pessoa, em troca de revelação, de profecia, de visão, de outras coisas, de oração. Tem esses charlatões na igreja, que vão fazer visita para explorar o povo. Ou será que eu estou mentindo, irmãos? Será que eu acho que eu estou mentindo, hein? Estou não? Então tem pessoas que fazem isso, e você, se alguém está fazendo isso, visitando você e tentando aproveitar de você, comunique à igreja, o pastor. Não é para brigar não, não é para brigar não. Comunique o pastor dessa pessoa, a igreja dessa pessoa. Se o pastor não fizer nada, a igreja não fizer nada, então a igreja também não presta junto com ele. Ou não? Então tem pessoas espertinhas. Mas tem pessoas que também, meus irmãos, são interesseiros. Eles ligam 0800 profecia, quer ser revelado, quer receber profecia e dá dinheiro mesmo, paga a pessoa mesmo, paga o falso profeta mesmo. Tem hora que é o crente, o profeta que está indo lá explorar, mas tem hora que é o crente, a pessoa que quer comprar mesmo o dom de Deus. Simão o mágico quis comprar o dom de Deus. Pedro falou, fique você, seu dinheiro de Satanás para o inferno lá. O dom de Deus não está à venda não.